Boa noite, galera. Tudo bom? Visão Pátria aqui de volta. Hoje é um sábado especial. Temos convidados especiais, né? Temos aí uma bancada especial também, pessoas aí que nós temos muito apreço, sempre estão aqui conosco, tá? O Visão Pátria está muito feliz por exatamente hoje estar aqui com vocês mais uma vez, mais um sábado, tá? Um avisozinho rápido, o nosso convidado ainda está em trânsito, ele está chegando em casa, ele teve um evento agora, mas já já ele está aí, já se comunicou com a gente, mais ou menos uns 15 minutinhos, ele vai chegar em casa, vai estabelecer a conexão e a gente começa, né? Vamos estabelecer a nossa conexão com ele e a gente vai começar nossas perguntas, tá? Antes de mais nada, eu queria apenas dizer que o Visão Pátria agradece muito o Maurício, a Maria, né, por esse tempo que a gente trabalhou junto, né? Eles agora estão com novos projetos. O Visão Pátria, né, agradece todo esse tempo que nós convivemos juntos e que a gente torce muito pelo crescimento deles. Deus abençoe vocês, meus amigos, tá? Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amigos, né, tirando esse agradecimento deles, informar que o canal vai continuar aqui vivo, né? Os três membros que permanecem estarão aqui toda terça, né? Todo sábado, e nós vamos literalmente sempre trazer para vocês grandes convidados. A nossa agenda tá cheia, outubro tá estourando, viu, gente? De gente. Em novembro tem aí pessoas especiais, tá? Já está sendo divulgada também a nossa agendazinha de novembro, então a gente simplesmente vai decolar com vocês, vai vir outros projetos que a Visão Pátria está pensando, tá? Ajudar pessoas, ajudar instituições. Essa é a nossa missão, beleza? Tranquilo? Então, meus amigos, isso aí, tá aí a nossa agendazinha, ó, bacana, tá vendo aí? Aumenta um pouco, show de bola, olha aí, ó. Já tivemos o Carlos, né? Tivemos já o Márcio, hoje vamos ter o Eduardo Cavendish, Major Aldrin, teremos aí na terça-feira, temos a Esté Papaiano, que é exatamente a assessora aí do nosso deputado Douglas Garcia, né? Um fenômeno. Temos aí o vereador Leonardo Dias, outro conservador lá de Alagoas, né? Da cidade de Maceió. Temos o Guba, né? Amigo, irmão aí do Talhari. Temos o vereador Tarcísio Jardim aqui da Paraíba. E, por fim, no dia 30 vai ser um dia, né, de muito humor, né? Vamos falar aí um pouquinho sobre peronismo, né? Sobre as coisas relacionadas à Argentina, tá? Com o nosso amigo Carlos, e nós vamos ter aí o convidado Thales. Eles dois são inseparáveis lá, né, no Twitter, então a gente não vai perder essa oportunidade. A agenda de novembro nós estamos vendo aí, ó. Temos a Belinha, que fez uma entrevista com o nosso canal, uma entrevista maravilhosa, né? Vamos ter a Noite Jurídica, né? Temos aí Talhari, né? A Flávia Ferronato ainda está para confirmar, mas está aí, já deu, né? Talvez deu ok. Temos o Guba, temos o Renato Gomes, né? Que já participou conosco aqui. Temos a Mônica Fraga, que já, né? Você já fez takes ali com o pessoal, né? Deixa eu lembrar como é do. Depois eu lembro. Ele já fez papel comédia, já trabalha nessa parte também de política. Temos aí, né, o deputado estadual Rodrigo Amorim, que foi vice, né, para prefeito lá com o Flávio Bolsonaro. Né? Vamos ter aí a Rose Barros, que todo mundo já conhece, não tem nenhuma. Né? Todo mundo já sabe, ela tem um canal, já nos entrevistou também, uma pessoa maravilhosa. Temos um aqui que é um dos melhores, né, que a gente está esperando, né, muito isso acontecer. A gente conseguiu, graças a Deus, o Bernard, que é lá da Jovem Pan, né, faz um trabalho maravilhoso lá na Jovem Pan. Temos o Márcio Furtado, que trabalha aí no Ministério da Economia. Temos a professora Leila Fonseca, que é aqui da Paraíba, ela é professora da Universidade Federal da Paraíba e, né, saiu para vice com o Valber Virgulino. Então, meus amigos, a Prefeitura de João Pessoa. E, por fim, vamos ter aí o capitão Alden, que é deputado estadual da Bahia, também conservador. Então, essa é a nossa agenda. Obrigado, Jimmy, valeu aí, tá? Então, meus amigos, agora é a hora de nós chamarmos, tá, a nossa bancada. Vamos iniciar aqui com meu parceiro, né? O cara que trabalha conosco aqui, o nosso amigo mascarado, tá certo? Mask Man, chamado Jimmy. E aí, Jimmy? Chega junto. O que é que você espera de hoje? O áudio, o áudio.
Jimmy, o áudio não está aparecendo. Boa noite, agora sim. Pronto, então vai dar um ecozinho, mas Isso é coisa de coisa ao vivo, acontece, meu amigo, acontece. Mas manda ver, o que é que você está esperando de hoje? Eu estou esperando que seja uma live fantástica. Vai ser uma live incrível com esse convidado maravilhoso. Essa bancada emérita que está aí hoje, né? Que vai ser anunciada agora para todo mundo. Estou esperando, estou aqui na vibe para uma boa live. Hoje vai ser o dia. Show! Então vamos aqui colocar agora, tá? O outro cara que foi uma das lives, né, mais emocionantes que nós tivemos aqui no Visão Pátria. O Daniel, meu amigo, Casa Grande, é uma figura, é amigo e irmão. Apareça aí, Daniel. Cadê você? Cadê você, Daniel? Oxê. Ah, tá aparecendo aí, como sempre, né? Style, estiloso, tá? Um dos caras mais bonitos que aparecem aqui nessa live, né? Sempre nos presenteando com muito conhecimento, conhecidíssimo no Twitter. O que é que você espera de hoje, meu amigo? Olha, eu estou assim, bem na expectativa e convidar todos vocês que estão nos assistindo aqui, por favor, ó, se inscreva no canal, é muito importante fortalecer o nosso time de conservadores. Corre lá na Visão Pátria, faz sua inscrição, ativa o sininho, para sempre quando tiver as lives, você vai ser notificado, você vai ser avisado com antecedência e ter maior conhecimento, porque hoje o grande ativo político é conhecimento. É isso daí. Meu amigo, não tem como a pessoa não gostar de você, não. É um fofo. Então, meus amigos, sim, já é a sua marca, você tem que ir no INPE e você tem que registrar. Não tem como ninguém tirar isso de você. Tá? Registre. Sabe, virou Valeu, agora jargão, né? As pessoas. Jargão, Já virou. Muito engraçado. Eu acho que o Twitter, quando abre uma sala com você, ele já espera quando você diz o fofo. Mas é muito bom. Meu Deus, é muito divertido estar com você aqui, meu amigo. Forte abraço. Agora eu preciso apresentar o nosso. Tá? Vou apresentar agora o nosso convidado internacional, o Paulo, né? Entra aí, Paulo, fala conosco, já fez lives com a gente, né? É um nome Spitzbart, né? Um nome alemão, né? Um cara que já veio aqui, já contribuiu com o nosso canal, já falou, né, sobre a parte da economia também, veio hoje aqui agregar. Eu quero saber, Paulão, o que é que você está esperando pela, né, essa noite de hoje? Como é que nós vamos tratar esse grande convidado? Eu acho que vai ser uma live muito interessante, porque a gente vai estar tratando de um ponto que afetou o mundo inteiro após a pandemia, né? Que é a parte econômica. E o Cavendish é uma pessoa de conhecimento nobre, né? Na área econômica. E como eu trabalho na parte de agro, e o agro foi um dos pilares que ajudou o país, então, eu acho que a conversa vai ser muito boa, vamos saber de muitas coisas e procurar também até soluções, né, para tipos de problemas que a gente vem enfrentando, como amenizar, né, tais problemas. Eu acho que vai ser bastante educativa, né, para todos nós aprendermos bastante aí com o nosso convidado e vamos para frente aí, fazer boas perguntas e ter um diálogo bem bacana para que torne nossa live aí bastante atraente para todos. Você falou tudo, meu amigo. Você falou tudo que a gente está esperando. Daqui a pouco ele está entrando já entrou em contato comigo aqui. Fica ligado aí, daqui a pouco ele está entrando no estúdio. Tá? Assim que ele entrar, vamos fazer a apresentação desse cara, o cara que conhece aí da economia, né? Ele vai falar muito conhecimento daquilo que ele vive, né, constantemente. Mas a pergunta que eu quero fazer a todos enquanto ele se prepara para entrar, meus amigos, fomos advertidos no início da pandemia, né? Fomos aí advertidos, nós sabemos ali que no início da pandemia, aí criaram o quê? Hashtag fique em casa e a economia vemos depois. Vou começar contigo, Jimmy. O que é que você acha, né? Como é que nós, né, foi advertido
e nós estamos passando exatamente por questões econômicas que foram advertidas. O que é que você me diz dessa situação? Estão conseguindo me ouvir agora? Consegue me ouvir? Beleza. Bom, Perfeito. É o seguinte. Meu ponto de vista a gente sabe que existe uma oposição forte ao governo, né, uma oposição fortíssima, ela faz de tudo para poder tocar fogo em tudo e governar as cinzas. E se, por exemplo, se o presidente dissesse que beber água faz bem, iam começar a dizer que ele está tentando afogar a população. Então, infelizmente, né, o problema todo é que tudo foi polemizado em cima das atitudes mais liberais, com maiores liberdades individuais e liberdades econômicas que alguns países tentaram fazer. Existe um grupo de metacapitalistas que eles querem estabelecer como é que as coisas vão funcionar e alguns políticos interessados, né, que o caos apareça, que alguns governantes não consigam exercer um bom controle da situação. E tem um problema, né? Como a pandemia era uma coisa completamente nova, um vírus totalmente novo, tiraram proveito disso para dizer que a ameaça era muito mais perigosa do que realmente é. Eu vou passar aqui a palavra de volta para o nosso mediador. Quero chamar aqui para a conversa outro cara que entende muito de política, né? Política e economia. É um cara que fala muito bem nos nossos twitters, conhecido como o cara mais fofo que existe. O que é que você acha, meu amigo? Fomos advertidos, foi falado, né? Fique à vontade, meu amigo, a palavra é sua. Veja, professor Luiz, é algo muito simples, de fácil entendimento, tá? Se você tem o mercado consumidor e em determinado momento esse mercado para, literalmente, e o consumo ele aumenta não só em nosso território nacional, mas all over the world, por todo o mundo. Eu, como empresário, se eu tenho uma exportadora, vamos explicar de forma bem simples, tá? Se eu posso ter um ganho maior exportando, ganhando isso em dólar ou euro, pela lógica, eu vou fazer essa opção. E o que ficar para o mercado interno, isso também vai ter um valor de consumo, porém, maior. Isso qualquer criança aprende na escola. Tá? E, de certa forma, como o próprio Jimmy falou, houve uma pressão muito grande, principalmente no Brasil. A gente teve essa politização absurda, né, Jimmy, no Brasil. Daniel, em função... o áudio. Diga. O áudio. Tá funcionando. Deu uma mutada. O áudio dele tá funcionando. Tá funcionando, Luiz. Acho que você não tá percebendo. Funcionando. Ainda mutou. Com problema. Eu acho que é o meu, então. Então é o teu. O Jimmy tá ouvindo, o Paulo tá ouvindo, então. Paulo. Jimmy, assume. É o seu. Assume que eu vou voltar e sair. Bom. Tá bom. Continue, Daniel. Pode continuar. Então, vamos lá. Então você tem esse equilíbrio entre forças econômicas, onde o mercado internacional se vale muito mais. Porque ele vai precisar do seu produto, ainda mais o Brasil sendo um país de agronegócio, né? Nós tivemos essa situação. E em função dessa politização, óbvio, o nosso governo federal foi extremamente massacrado. Diariamente, diuturnamente, a todo instante, a todo momento. Olha, saúde tem que se cuidar, é fundamental. Perfeito, ok. Ah, mas a economia, nós conseguimos trabalhar isso posterior. Não conseguimos. E isso foi falado desde o início, principalmente pelo nosso representante lá no governo federal, lá em Brasília, o presidente Jair Messias Bolsonaro, enfaticamente dizendo, olha, nós temos sim que trabalhar com a nossa saúde, preservar realmente a saúde dos nossos brasileiros, porém, a economia ela é fundamental. Ela é fundamental para o nosso mercado, tanto internacional quanto interno. E não foi por falta de aviso, absolutamente. Né? E nós estamos vendo agora, e o mais bacana, sabe o que é? Esse povo massacrando o Bolsonaro, só que eles estão esquecendo que fora, Estados Unidos, Europa, Ásia, também estão sofrendo uma crise de aumentos absurdos, tanto na parte de commodities, combustíveis, alimentos, e isso é fato. Então, Brasilzão, vamos encarar isso daí de forma legítima e verdadeira. É isso, Jimmy.
Vou pedir licença, beleza, meu amigo? Vou pedir licença a vocês, porque o convidado chegou, tá? O convidado chegou, coloca a gente aí, coloca o nosso convidado, tá aí, valeu, Cavendish, a gente agradece bastante, tivemos que segurar um pouquinho, eu sei que você estava aí no evento, tá? Mas, peço desculpa pelo atraso, desculpa. Não, que é isso, cara. A gente que agradece, porque hoje vai ser uma aula, e aí a gente que está esperando você dar essa aula para a gente. A pergunta, né, vai ficar com os meninos, mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre os seus projetos, como tudo começou, né? Como foi que você entrou nessa parte de investimentos, por que investimentos, por que economia, tá? A bola é tua, cara. Fica com... Vai, faz teu nome. Tá ótimo. Antes de entrar, que eu estava escutando o Daniel falando, a aula quem estava dando era ele aqui, concordo com 100% do que o Daniel estava falando. Agora, eu, até para quem não me conhece, eu sou bastante atuante no Twitter, acho que foi assim que vocês passaram a me conhecer, né? Eu tenho uma formação de administração, mas com viés econômico, numa universidade que é bastante conhecida por ter esse viés. Aí eu trabalhei no mercado financeiro ao longo da carreira, e mais recentemente eu saí do mercado per se lá do front, né? Da parte de trading e tal, e fui para a parte de startup, e tenho uma empresa que eu sou cofundador chamada Somas, que tem a ver com finanças pessoais, trata de investimentos também, trata de dívida, de tudo, então convido todo mundo a conhecer aí a Somas.io, com simuladores, calculadoras, e assim, eu sou um brasileiro que amo o meu país, que pretendo ficar aqui, pretendo não sair, e por isso eu estou lá no front do Twitter, né, que eu sou bastante atuante, eu gosto do formato do Twitter, que frases curtas, né, tem que passar a mensagem de forma curta e rápida, me agrada bastante, eu acho que eu funciono melhor nesse tipo de formato, então eu sou mais atuante lá. E assim, estou na luta para a gente ter um país melhor mesmo, que eu morro de medo e temo todo dia é a gente retroceder décadas e, enfim, ter um cenário final igual de uma Argentina ou uma Venezuela, que por mais que muitos digam que não é o mais provável, também concordo que não é o mais provável, mas eu acho que é possível. Enquanto isso for possível, a gente tem que morrer de medo, tem que temer isso todo dia, e temos que lutar o máximo possível com todas as nossas forças contra isso. Eu acho que todo mundo aqui concorda, né? A gente está num ambiente que as pessoas entendem isso, mas o trabalho diário é tentar convencer mais pessoas que isso é um risco que a gente corre e tentar mostrar onde que essas pessoas, que a maioria das pessoas são boas, e onde essas pessoas que são boas são fisgadas pelo canto da sereia do outro lado lá, que a gente sabe que é muita balela, tem muita falação e nada de concreto, né? Então, um resumo seria esse aí de quem é o Eduardo aí, de como eu me posiciono aí nas redes, tá? Queria chamar aqui para a conversa nosso colega Paulo, para bater uma bola contigo. Paulo gosta dessa parte de agro, gosta dessa parte de economia. Tá contigo, Paulo. Bata essa bola aí com o Cavendish. É um prazer, Eduardo, te conhecer. É a primeira vez que a gente está se conhecendo aqui virtualmente. Eu também atuo bastante no Twitter, né? É uma ferramenta que realmente faz a gente ter uma voz, né? Já que a gente não pode fisicamente estar em todos os lugares, então ela facilita da gente passar informações, né? E principalmente hoje fica mais fácil da gente passar os fatos, né? Em termos de retrocesso, no qual você disse antes, né, que é um receio seu e de muitos, com certeza, todos nós aqui presentes temos esse receio demais, porque a gente já viu coisas acontecer em países até de primeiro mundo, né? Então, a minha pergunta inicial, né, a gente sabe que eu, como trabalho na parte de agro, né, inclusive tem uma coluna que falo sobre agro, eu falo do impacto econômico sobre isso, né? Também trabalho com comércio exterior, e eu já estava vendo essa parte aí de você tendo esse receio. Qual o maior receio que você tem em caso de uma eleição, seja lá qual for a oposição, ganhar? Qual é o seu maior receio na economia de impacto inicial? Tá.
Bom, o meu maior receio é se principalmente o PT voltar ao poder, né? A extrema esquerda, tá? Eu não acho, por exemplo, se a terceira via, aquela turminha da calça apertada, aquela turminha que é cheio de modismo, né? Pessoal que estuda no exterior, eu conheço muito bem essa turminha que eu convivo com muitos deles. Esses não me assustam na economia, tá? Eu acho que até podem, eles não têm aquela visão de que a médio prazo a economia pode se ferrar por conta das pautas culturais que eles acabam embarcando sem saber, né? Acho que eles acabam sendo idiotas úteis nesse aspecto, mas também acho que eles não destroem a economia, tá? Acho que a gente conseguiria ter um país aí que funcionaria, tá? O meu medo é o PT, a extrema esquerda, o PSOL e outros partidos aí que estão crescendo, né? O PT não, mas o PSOL aí que cresce. E aí eu acho o seguinte, na economia, quais seriam os riscos, né? Primeiro lugar, retrocesso de muitas coisas que estão sendo feitas nesse governo. Poucas pessoas falam, eu estou sempre postando lá no Twitter e tantas outras pessoas postam, mas não é mainstream, não está na grande imprensa. Esse é o governo que mais está promovendo reformas, tá? Pelo menos, eu tenho quase 40 anos, pelo menos da minha existência. Nenhum outro governo promoveu tantas reformas quanto esse. Agora há pouco mesmo, acabou de passar a reforma das ferrovias. Assim, a gente tem um país continental, um país que tem a vocação única para ser o fazendão do mundo, alimentar o mundo inteiro. A gente alimenta hoje 1 bilhão de pessoas, né? E a gente tem capacidade de alimentar mais outro bilhão, e vai acontecer. Só que isso tudo depende da gente escoar essa comida. O Paulo está aí, pode dizer. A gente precisa escoar bem, tem que ser eficiente. Então, a gente já tem uma vantagem comparativa absurda na produção de comida, porque que outro país do mundo tem a quantidade de terra com sol, com questões climáticas igual ao Brasil? Não tem. O único que chega perto disso, que tem capacidade de exportação, é a Argentina. E a Argentina a gente sabe onde está, né? E a gente já sabe quem é o dono da Argentina, vai ter que alimentar aquela turma lá. Então sobra só o Brasil, não tem outro, não existe. A Rússia é muito fria, Canadá é muito frio, a Austrália tem um deserto que é a maior parte do país, a China produz muito alimento, mas não consegue alimentar a população interna, os Estados Unidos produz muito, mas também tem uma população imensa que precisa ser alimentada, então também não tem capacidade de exportação igual o Brasil. Então, assim, acaba sobrando só o Brasil mesmo. Então, isso é uma vocação natural nossa, então a gente vê que esse governo, não só nisso, mas em tantas outras frentes, está sendo assim, está tendo um enorme destaque, né? Então a gente pega, por exemplo, meu ramo, né, startups, teve agora, saiu, também ninguém fala, mas uma medida provisória que facilita para investidores em startups, por exemplo. Ficou muito mais fácil a vida de quem quer investir. Isso ajuda a economia, isso ajuda quem quer produzir, quem quer gerar emprego. Teve a MP das Liberdades Econômicas, que, para o empresário em geral, é um negócio sensacional, entendeu? Tem lá mais de 40 itens que vão ajudar a vida do brasileiro. Foi inspirada naquele ranking do Doing Business, que foi até terminado, mas que enfim, basicamente é um ranking que premia os países que têm mais liberdade econômica. Então, o Brasil, você vai ver, vocês vão ver, a gente vai evoluir muito. Aí eu sugiro que sigam o ranking da Heritage Foundation, que é uma fundação americana, que o Freedom Index, que também vai medir esses níveis de liberdade. Certamente a gente vai evoluir. Aí a gente teve a reforma, né, da Previdência que passou, eu acho que a administrativa deve passar também, a tributária eu não sei. A gente teve a questão do Banco Central, tudo que foi feito lá, desde o Pix, que é o que todo mundo sabe, mas agora tem o Open Bank, que é um negócio que afeta muito o meu negócio, por exemplo, e a vida de tantos brasileiros, que em última instância vai tornar o crédito mais barato, mais fácil. O Pix também ajudou. Aquela pessoa que está no sinal não precisa mais deixar os 5% para o cartão de crédito, sabe? São coisas que mudam a vida das pessoas, tá certo? Eu estou falando aqui algumas, mas assim, gente, tem mais de... São dezenas de coisas. São muitas. Tem, assim, eu vou esquecer, tem a questão do gás, a MP do gás também, que foi outra mudança absurda, que vai baratear o custo do gás, que bem falou o Daniel, hoje está muito caro por questões internacionais, não tem nada a ver com questões internas, mas uma hora volta e a gente também está produzindo um mercado que vai tornar tudo mais barato, mais fácil para investir no setor, e isso... A questão do saneamento, quem é carioca estiver assistindo, sabe... Tinha cocô na água, né? Tinha aquela água maravilhosa do Rio de Janeiro, agora a SEDAI foi vendida. Não só vai melhorar a qualidade da água, como ajudou a resolver o problema financeiro do Rio de Janeiro. Tudo graças a uma medida provisória relativa à área de saneamento,
que o setor de saneamento que esse atual governo passou. Por que outros governos não passaram? Aí a gente vê a Petrobras vendendo subsidiárias, vendendo empresas. Aí você vê o Zema, que é um cara, né, que é dito o governador liberal, né, que o Bolsonaro deveria se inspirar, ou mesmo o Dória, alguns dizem, né, do pessoal do Centrão não, o pessoal da Chapa Tênis. E você vê o que eles privatizaram? Nada. Daí o cara vai vender a Eletrobras, vai vender os Correios. Ah, mas tem um monte de jabuti. Mas, gente, é Brasil, você não vai conseguir vender, tem uma série de interesses em jogo, você não vai fazer uma venda perfeita. Pergunta para o Zema se a CEMIG está vendida. Pergunta se ele vendeu subsidiárias da CEMIG, pelo menos. Nem isso acontece. Eu acho que ele nem sabe o que é. Pergunta para o Dória da Sabesp, por exemplo. Cadê a Sabesp? Por que não foi vendida? Então, assim, o pessoal critica muito e esquecem de apontar, talvez por tática, né, que esse é o governo mais liberal na economia da história do Brasil, tá? E eu falo isso sem medo, muita gente me xinga, não sei o quê, eu falo isso sem medo de errar, é o governo mais liberal da nossa história, na economia, pelo então menos. Vou me xingar também, porque eu concordo 100% que esse, de toda a minha vida, foi o governo mais liberal que eu já vi até o momento. E lhe interrompendo, Eduardo, antes que eu esqueça, porque são tantos, né, tantas coisas, melhorias e projetos e benefícios que foram feitos durante tão pouco tempo de governo, que é uma lista tão grande que a gente acaba esquecendo de várias coisas. E antes que eu esqueça, a parte de agro, que você falou que vai crescer, a gente tem capacidade de produzir numa área que você só precisa usar partes de alguns estados, mas se somar ali, junta quase a Europa toda. Hoje Paulo, a gente só tem usa as novas 23%, fronteiras, né? A gente só usa 23%, tanto na agricultura como na pecuária. Né? Então, esses dois, para a gente alimentar 1 bilhão, isso a gente está falando de exportações, isso fora o que a gente alimenta interno, porque esses valores são internacionais, esses valores, mais de 1 bilhão, são internacionais, são devido às exportações, daí a gente sabe o quanto a gente leva de alimento para fora, né, para as pessoas. Ô, Paulo, e tem as novas fronteiras, né? Quer dizer, o Maranhão, o Piauí agora estão plantando trigo, gente. Trigo, Exatamente. O Brasil logo mais vai ser exportador de trigo. Assim, a gente tem uma tecnologia, o trabalho que o pessoal do agro faz aqui no Brasil é um negócio assim, é surreal, é fantástico. Imagina a gente melhorando a malha para escoar isso. A gente é o fazendão do mundo, a gente tem uma vocação natural para alimentar o mundo. A gente tem uma diversidade. Só complementando vocês dois, professor, ajudando um pouco, é que a MP, né, ela se converteu em lei desde o ano passado, do saneamento, e só para dizer, né, que ela não é mais uma MP, graças a Deus, com muito esforço a gente conseguiu, acho que vai tirar alguns entraves das concessões, né, a gente sabe, né, as concessões elas ajudam e as permissões muito mais do que uma empresa propriamente do Estado, então isso aí vai facilitar bastante, né, todo esse funcionamento do Estado. O Estado precisa fluir, do meu ponto de vista, eu também concordo, o Estado precisa fluir, não precisa de empresa. Talvez, Cavendish, você possa, né, fazer esclarecer que algumas pessoas não entendem muito bem, porque nos Estados Unidos, as empresas públicas, elas não são empresas públicas no sentido de ter, né, apesar de se ter no mercado, dinheiro público sempre tem papéis do Estado por ali, né, sempre vai existir, mas é porque empresa pública, né, nos Estados Unidos, são aquelas empresas que colocam seus papéis à disposição do público, e no Brasil, né, parece que houve uma distorção de entender que empresa pública é aquilo que tem capital, né, mais de 50% de capital ali do Estado. Então, eu queria que você desse um esclarecimento sobre isso também, né, para as pessoas entenderem por que a gente se emperra tanto na questão, por que essas questões aí referentes a empresas públicas e como isso daí vira, né, um puxadinho daqui, um puxadinho de lá, um dinheirinho acolá. Por que essa facilidade da empresa pública, né? E isso daí é uma coisa que a gente carrega, né, que vem antes até do governo militar, mas o governo militar acabou aprofundando muitas dessas questões das estatais, né, que eu acho que foi um erro, né, infelizmente. Mas, enfim, tiveram outros acertos. A gente tem essa tradição, né, essa memória de muito estatal aqui no Brasil, né, e
E eu acho que daí no governo da FHC também tem que dar o mérito aí para o que fizeram de certo no passado, começou a quebrar um pouco essa ideia de que estatais são a única saída e que a gente pode ter outros caminhos, né? Quando privatizou, apesar, de novo, cheio de jabuti também, cheio de, mas vendeu para grupos de interesse, cheio de, as histórias são sempre as mesmas. Mas o fato é, quando privatizou as teles e a gente passou a ter uma linha que não custava mais o preço de um carro, quem é mais antigo sabe. Ter uma linha de telefone no Brasil custava o mesmo que um carro. Quem é novo não consegue conceber isso, mas era assim, tá? O pessoal declarava no imposto de renda a linha de telefone. A Vale do Rio Doce também foi vendida, ficou muito mais produtiva, e tantas outras empresas. Sim, algumas foram vendidas para grupo de interesse, mas enfim, de novo, nunca é fácil, tá, o processo. Eu dou aí também, igual eu acho que a da Eletrobras não é perfeita, mas assim, é o que é possível, a gente faz o que dá. Dito isso, a gente tem que tirar sempre que possível o Estado do caminho, né? Acho que já ficou provado por A mais B, para quem tem meio neurônio, que o Estado tomando conta de qualquer empresa não é bom, não é bom. Porque, vamos pensar, não precisa também pensar muito. Tem lá um governo de ocasião, um governo com capacidade de colocar os quadros que vão dirigir a empresa, né? A gente está falando de empresas que faturam dezenas de bilhões de reais, ou centenas, né? Se a gente estiver falando da Petrobras, por exemplo. A Eletrobras também fatura dezenas, assim, são monstros, assim, empresas que cada diretoria tem, sei lá, dezenas de bilhões ou bilhões de reais aí de verba, coisas monstruosas. Então você virou presidente da República, tem capacidade de indicar esses quadros, o que você vai fazer, entendeu? Vamos assumir ainda que a gente só tenha presidentes com boas intenções, que não pensem em roubar as empresas, tá? Vamos assumir esse cenário. Ainda assim, você vai, a cada 4 anos, ter troca, eventualmente, se tiver troca de comando da presidência. Isso é péssimo para uma empresa. Não faz o menor sentido. Você tem um sistema de incentivo completamente torto. Mais que isso, aí você, por ser estatal, você só pode contratar pessoas que passem por provas e que sejam funcionários públicos, que tenham aquela relação de trabalho diferente da pessoa normal, aquela relação de trabalho com estabilidade, que nada acontece, que também não tem grandes premiações, bonificações. Quer dizer, você mata qualquer tipo de mérito que a pessoa tenha, né? Você deixa todo mundo mais ou menos naquele nível tipo, uma espécie de funcionarismo público mesmo, né? Que é péssimo também para qualquer empresa que pense em crescer, porque o espírito animal, você mata ele, né? A pessoa, basicamente, ela fica lá, encostada, ela sabe que nunca vai ser demitida, também sabe que nunca vai receber um baita bônus, fica lá, mais ou menos, lá na segunda marcha, terceira no máximo, e nunca vai passar a quarta, quinta marcha, igual um empreendedor que precisa, cada dia, vender o almoço para pagar o jantar, entendeu? Então, são espíritos... Eu acho que também isso é péssimo para o mundo empresarial, né? Você mata o espírito empreendedor, você mata o espírito de crescimento da pessoa, quem trabalha no setor empresário, quem é empreendedor, quem trabalha numa empresa sabe que essa é a força motriz das empresas, né? Então, assim, não precisa pensar muito para perceber que é um negócio que é fadado a não funcionar, as estatais, né? Não faz sentido. Por que o Estado vai ter uma empresa de petróleo? O petróleo é nosso? O petróleo só tem valor se você extrai o petróleo. A Venezuela tem mais petróleo que a Arábia Saudita. A Venezuela era para ser o país mais rico das Américas. Era o país mais rico da América até a década de 80. Tem 160 bilhões de barris, assim, é um número, tem, sei lá, mais de 10 vezes as reservas do Brasil. E a desgraça que está lá? O que adianta ter tanto petróleo se você não trabalha ele direito, você não tem um setor próspero que permita investimentos, né? Então, a gente tem que entender que o livre mercado é o caminho, tá? É o caminho, o Estado tem que atuar em setores como saúde, educação, e mesmo assim eu acho que tem formas de ser mais eficiente, através de voucher. Eu acho que a gente tem que discutir isso na saúde, na educação, não precisa ser tudo do governo. O governo não tem que ser dono de hospital, necessariamente, de escola. Eu acho que dá para ter caminhos mais inteligentes, né? Agora, segurança pública, aí já é um pouco mais difícil não ter um modelo que no governo, porque daí você está falando de força, exército, né? Como você vai fazer? Você vai terceirizar o exército? Aí já acho que é um pouco mais complicado. Mas a gente tem que tirar o Estado do caminho sempre que possível. E os Estados Unidos é um belo exemplo de um país que o Estado estava sempre fora do caminho, né? Que eles sempre tentaram manter, tiveram governos que buscaram Estado maior, outros que buscaram Estado menor, mas no geral eles sempre mantiveram um Estado pequeno em relação, principalmente ao Brasil.
Então a gente vê a prosperidade que eles vivem, né? Nos Estados Unidos é a coisa do sonho americano. Lá você consegue chegar com uma mão atrás e outra na frente e se tornar uma pessoa muito rica, se você der duro, trabalhar bastante, porque é uma terra que premia esse espírito animal, premia as pessoas que estão dispostas a trabalhar muito, Meritocracia. meritocracia, aquela palavrinha que o pessoal da esquerda tanto adora, né? Mas no final das contas é isso, né? Desde a pessoa pobre, a pessoa rica, qualquer um pode ganhar. É lógico que vão falar, a pessoa rica tem mais vantagem, sim, porque ela teve uma educação melhor, tem uma rede de contatos melhor. Mas isso não impede que casos de pessoas que vieram de baixo e obtiveram sucesso. O que a gente sabe com certeza é que países que têm estado muito grande, todas as pessoas estão iguais, mas elas estão iguais como? Na pobreza, todas fodidas. Desculpa a palavra que vou arrebentar com o canal. Mas elas estão todas juntas, fodidas lá, sem nada, né? O que adianta também? Então, assim, são essas opções. A natureza é desigual, né? E eu acho que o mercado e o mundo econômico é muito similar à natureza, né? Quando você vai pensar em investimentos, em empreendedorismo, eu acho que a gente tem que olhar bastante para como a natureza funciona, para entender como os mercados, a economia funciona. Claro. Agora eu queria chamar aqui o Mask Man, né? Temos na nossa bancada aqui, Cavendish, o Mask Man, o homem de máscara. Quem né? que é? Qual que é essa nosso máscara? misterioso homem da máscara. Essa máscara, qual personagem que Hoje é? eu tô de Boba Fett. Hoje eu tô de Boba Fett, do Star Wars. Toda O mercenário. live ele vem com a novidade. Eu assisti, Tá contigo, Jimmy. Eu assisti, Tá Mandalorian. contigo. O caçador de recompensa. Cavendish, assim, eu vou fazer um preâmbulo que não tem muito a ver com a pergunta, mas acompanhando o seu raciocínio ali, né? Eu batia papo com os amigos, eu estava tentando encontrar uma analogia que explicasse de forma mais fácil, né, o peso do Estado sobre a economia. E aí tem uma história que se conta de que a maior dificuldade para você produzir foguetes era você desenvolver um combustível que eliminasse a relação do peso versus gravidade. Então, quanto mais combustível líquido você colocava no foguete, mais pesado ele ficava, mais difícil de tirar do chão. Então, você aumentava mais combustível porque não queimava o suficiente até tirar ele da atmosfera, ele ficava mais pesado e o foguete nunca conseguia sair. Até que alguma pessoa muito inteligente descobriu que havia uma maneira de reduzir o combustível, tornando ele sólido, mais compacto, menos peso e queimando por mais tempo. Aí eu comparo o Estado da mesma forma, né? Você tem o funcionalismo público, você tem as empresas estatais que elas se alimentam do que elas produzem, algumas inclusive dão prejuízo, e quanto mais você tem o Estado funcionando, mais imposto você cobra, mais pesado fica o Estado, mais você tem que tentar produzir essa mesma empresa, você cobra mais da iniciativa privada, a iniciativa privada onera, não consegue produzir, as pessoas têm um salário cada vez mais curto, porque a inflação impede a compra, e esse ciclo não para de se repetir. Ou seja, o poder aquisitivo diminui porque você não consegue produzir, porque o Estado lhe toma. E aí o que acontece? Essa relação predatória é esquisita. E eu queria te perguntar uma coisa, já falando de relação predatória. Você falou que alguns países asiáticos, principalmente os países asiáticos, são maiores consumidores de soja e outros produtos, né, no nosso país. Até que ponto o governo tem força política para conseguir impedir certos avanços, como fizeram, por exemplo, uns contratos esquisitos na Argentina, e até que ponto o Brasil consegue se impor, já que a atual situação política dos Estados Unidos não é o presidente anterior? Boa, legal, Jimmy. Minha visão sobre essa parte, principalmente da exportação brasileira, né? Eu acho que hoje o Brasil tem o leverage, né? Tem a força nessas negociações, porque a gente exporta comida, né? Então, assim, a Indonésia, a Ásia, a China, obviamente, a Ásia, Vietnã e por aí vai. A Ásia não tem democracias, né? Igual a gente entende. São diferentes os modelos que tem lá, começando pela China, que a gente conhece melhor. Mas mesmo as Filipinas, que são uma democracia, ou a própria Índia, não é exatamente igual às democracias ocidentais, né? São modelos muito mais com o Estado com a mão mais pesada e leis mais duras do que o Ocidente, bem mais, né? Então, assim, como eu enxergo, a gente tem a força nessa negociação, porque afinal de contas, de quem a China vai comprar a soja? Ou a Indonésia? Ou uma Filipinas? A Indonésia, vamos lembrar, tem quase 300 milhões de habitantes hoje, tá, pessoal? A Índia tem 1 bi 300, a China tem 1 bi 400.
é gente para dedéu, né? Só a China e só a Índia tem mais população do que as Américas todas, do que a Europa toda, do que Morei a na Ásia. Indonésia 10 anos, só para... Ah, você conhece tudo, então, de lá, Paulo. Conheço a Ásia muito bem. A Indonésia que é um país muçulmano, né? Poucas pessoas É, sabem disso. A maioria muçulmana, exatamente. apesar da Exatamente. região lá que Por fica, favor, né? continue. Eu só queria acrescentar isso. Não, daí você completa, você ajuda, porque você conhece bem. Mas então a gente tem a força nessas negociações, eu acho que tem que ser usada. O que acontece? No caso da China, Vietnã, que são países comunistas, ditaduras comunistas, né? O fato é que o governo tem capacidade de tomar qualquer empresa a qualquer momento, tá? Nesses países. Na Indonésia também, mesmo na Filipinas, na Rússia também, o Oriente é um pouco diferente do Ocidente. Então, assim, toda a relação, na minha opinião, tá, que o Brasil estabelecer com empresas desses países deveria ser muito bem pensada, porque, em última instância, você não está negociando com a empresa, você está negociando com o país que ela pertence, certo? Você não está negociando com a Huawei, você está negociando com a China, né? Se você tiver a rede 5G da Huawei, por exemplo. E aí a gente tem a rede 5G da Huawei aqui. E se amanhã a gente tiver um problema com a China, isso pode gerar algum problema na rede de comunicação do Brasil? Né? Esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Campos de petróleo que a gente for vender, a gente vende para empresas desses países. É lógico que meu lado liberal fala, não, deveria colocar elas também, porque a gente vai ter preços melhores, vai ter um mercado melhor, mais emprego, mais riqueza. Só que, ao mesmo tempo, esse custo, né? Tem um custo isso. Qual que é esse custo de, eventualmente, ter problema com esses países e eles, sei lá, arrebentarem com uma produção em um poço, porque eles têm o controle da produção. Como é que faz? A agência, no momento que tiver qualquer problema, já consegue tomar? Como é que funciona isso juridicamente? Você está entendendo? Então, assim, eu tenho problema, tá, para identificar o tamanho desses custos nas relações com esses países que não são democracias plenas. E como a gente vai lidar com isso? Eu acho que é um problema que a Europa está lidando, Estados Unidos e a Austrália também estão lidando hoje na relação, principalmente com a China, mas não é só a China, tem outros países aí nessa situação. Eu até queria fazer um complementozinho rápido. Sim, vai, Jimmy. Eu queria fazer um complementozinho rápido, que é o seguinte... Só um breakzinho, nosso amigo Jimmy vai fazer aí o que nós sempre precisamos fazer. Vai, Jimmy. Bom, a gente tem que fazer o merchan, então, pessoal, se inscreva, curta, compartilhe, espalhe nas redes sociais, não se esqueçam de apertar o botão e clicar no sino de notificações e colocar em todas, porque senão o algoritmo não nos favorece. E eu conto com vocês aí para poder espalhar nos WhatsApp de Tia do Zap, Telegrama, sinal de fumaça, etc. Seguinte, eu tive uma conversa com até um colega nosso aqui da bancada sobre essa questão justamente do petróleo, né? Que o nosso lado liberal fala mais alto em tentar fazer esse tipo de concessão para países como esse, mas imagine uma situação seguinte, por exemplo, eles querem entrar com uma Huawei no país e o país decide que não é seguro, né? O país não é seguro. E aí, de repente, você vem e ele está lá dominando um certo nicho já do mercado de combustíveis. Olha, nós vamos onerar ou vamos dizer que estamos com problemas técnicos de produção para sabotar a produção de combustível e, com isso, sabotar o transporte terrestre. Então, minha preocupação vai um pouco nesse sentido. Que tipo de proteção poderia ser estabelecido nesse sentido, então? Tem agências reguladoras, né, para esses setores, mas é difícil, né, porque daí vai ter que criar uma lista negra de países para falar, ó, esses países, qualquer problema, o governo tem a capacidade de tomar essas empresas rapidamente, né? Senão você fica um vácuo jurídico, né? Você tem um problema também que é um problema do Brasil, né? A gente sabe que as leis têm que ser claras, né? Que hoje a gente não tem isso no Brasil. Hoje já faz um tempo, mas acho que hoje é pior, né? E a gente sabe onde está o problema. Então, não é fácil, Jimmy, não é. E leis, quanto mais dúbias são, mais caro é fazer negócio num país, né? E isso entra na conta do investidor. O investidor vai pedir uma taxa de retorno maior se as leis forem dúbias, se as leis não forem firmes, né? Então tudo isso entra nessa conta. Não é uma solução, não tem solução fácil, não tem. O que eu tenho certeza é o seguinte: a gente não pode se fechar para o mundo inteiro, então a gente vai ter que pegar e abraçar a Europa, Estados Unidos, Japão, o que a gente encara como Ocidente, na Austrália, e, enfim, países da América Latina em geral, e abraçar esses recursos, porque também
o mundo hoje cresce muito na Ásia, né? E o dinheiro que é gerado na China hoje é um negócio dantesco, né? Então a gente vai fechar a porta para uma parte relevante do dinheiro do mundo. Então a gente tem que de repente se aproximar de uma Índia, que é o país hoje que mais cresce na Ásia, é um país que assim, a população imensa, que também tem muito dinheiro rodando lá, eventualmente da Filipinas, talvez não da Indonésia, mas vai ter que fazer um trabalho mais, acho que, caso a caso e de estreitamento de relações, porque realmente pode se tornar um problema, eventualmente. O Paulo morou na Indonésia, pode falar, mas a Indonésia, quem não sabe, passou o PIB do Brasil recentemente, tem quase 300 milhões de habitantes, é um país que cresce, sei lá, 4, 5% ao ano já há quase 2 décadas, e vocês não tenham dúvida que é um país que vai ter o dobro do PIB do Brasil daqui a 2 décadas, tá? Daqui 3 décadas. Então, assim, como não fazer negócio com a Indonésia? Né? Não existe mais esse mundo que a gente vai ter que pensar em caminhos e como fazer isso funcionar. Exatamente. A Indonésia, eu estive na Indonésia, eu morei quando estava na transição de poderes. Né? Estava o Suharto, era o presidente e ditador da Indonésia. E eu morei lá durante essa mudança para o sistema democrático, que não é um sistema totalmente democrático, mas é democrático. De certa forma, é democrático, porque é um sistema eleitoral, é um sistema de que você escolhe. Mas a forma lá, por exemplo, hoje, o presidente lá é uma figura mais decorativa, porque é um sistema parlamentarismo, né? Parlamentarista. Inclusive, o meu amigo de longa data lá na Indonésia, hoje ele é o atual presidente do parlamento indonésio. Né? A Indonésia, eu quero deixar claro para vocês que não conhecem um pouco da cultura, a Indonésia é um país que, na verdade, ele é um arquipélago, né? É o maior arquipélago do mundo, no qual tem ilhas que são inabitáveis, não tem ninguém, não tem nada, não tem absolutamente produção de nada, porque não tem o que fazer, de tão pequena que é. Mas tem Pulau Seribu, conhecido em inglês Thousand Islands, e conhecido no português, Mil Ilhas, né? Que é um lugar bem turístico, bem... Então, tem Bali, tem Lombok, então é um lugar muito internacional. A cultura de lá, apesar de ser muçulmana, ela não é radical. Ela é muito mais liberal religiosamente do que na Arábia Saudita, né? Na Indonésia, as mulheres usam minissaia, maquiagem, não precisa botar véu. Agora, tem aquelas que têm, porque o muçulmano são vários tipos de muçulmanos, assim como temos no cristianismo, né? Temos o católico, temos o protestante. Lá eles também têm os sunitas, tem outros mais, e isso... Alguns são mais liberais, outros são mais radicais. Então, aqueles que seguem os mais radicais usam véu e tudo, mas não é a grande maioria. Né? Eu já morei lá por 10 anos, conheço, mantenho contato, viajo, faço sempre o que eu posso, em termos de negócios com a Ásia. Mas eu vejo isso, como eu estudei na parte administração, que nem você, Edu, eu me formei no University of Wales, que é o país de Gales, né? O Wales é conhecido no Brasil como o país de Gales, e lá uma das aulas que foi muito interessante, marcante para mim, que você falando sobre esse tema bateu o flashback, é exatamente como escolher nossos parceiros comerciais, sem prejudicar a economia ou futura projeção econômica ou decisão burocrática, jurídica. Então, é estratégia. E essa estratégia tem que ser elaborada com muito cuidado, porque nessa estratégia ela vai estar inclusa o que é que ela pode oferecer, por quanto tempo ela pode oferecer, qual o risco que ela pode oferecer, a parte jurídica, que, por exemplo, a gente não pode vender uma coisa e eles fazerem algo errado só porque são donos e ficar por isso. Não. Então, tem que haver punições,
ressarcimentos em caso de perdas, né? Aí tem a parte também política, né? A gente tem que ver isso, qual é a relação política que a gente tem, né, com o país. E a maioria das vendas que são feitas para os países estrangeiros não tem quase nada político, é apenas financeiro. As pessoas ela têm visão financeira, ela quer lucro, ela quer. Ninguém está plantando quantidade de sojas absurda para poder exportar. E é o que o Edu falou sobre a soja. Complementando, né, aí, Paulo, e para isso que existe a questão da governança, né? As governanças corporativas. Eu acredito que o Cavendish pode falar bem desse assunto, né, daqui a pouco, mas se você segue bem as governanças corporativas internacionais, das normas, né, que estão por aí, os procedimentos de contabilidade, né, a grande questão de normativos de governança, você chega bem, porque o mercado, para mim, ele sempre vai se autorregular, não tem como, né? Mas chamando aí para a nossa conversa também, chamando o nosso fofo, quero que Daniel venha cá contribuir, Daniel, fique à vontade e faça esse bate-bola aí com o nosso convidado. Obrigado, Luiz. Deixa eu perguntar aqui para o Cavendish o seguinte: é muito bom estar aqui com você. A gente tem se comunicado muito pelo Twitter, pelos Spaces, né, Cavendish, que é uma ferramenta muito importante, que consegue aproximar pessoas do mundo inteiro. Isso é muito legal. A minha pergunta é o seguinte, Cavendish: nós tivemos uma situação, desde o ano passado, em função dessa, eu vou falar assim, fraudemia, na minha opinião, tá? E eu tenho o direito, eu tenho o livre pensar. Nós tivemos um sequestro econômico de bens e serviços, principalmente vindo da China. Quais são os mercados, no teu ponto de vista, que poderiam determinar uma menos dependência desses mercados para o nosso mercado interno? O que o Brasil pode produzir para não ficar tão dependente, Cavendish, tão dependente de uma situação de risco, como que aconteceu? Ou seja, você tem que se sujeitar a valores absurdos, dependendo do quantitativo de bens e serviços, com o mercado nosso desfavorável ao governo federal, tendo que fazer essas compras absurdas. Como que você vê isso e de que forma o Brasil pode fazer investimentos no seu mercado interno, com produtos, bens e serviços, para que não fique tão na dependência internacional? Boa, Daniel. Verdade, tem participado de várias salas juntas. Vou até amarrar isso aí com o que foi falado pelo Paulo, Luiz, e já pegar a sua também. Eu acho que a gente tem que ter uma visão pragmática, tá? Dessas relações exteriores. Então, hoje, por exemplo, lá na Ásia, a gente sabe que tem um embate, né? Até alguns países se juntaram, criando lá um bloco militar novo, que a Índia faz parte, o Japão, a Austrália, os Estados Unidos, né? Canadá também acho que faz parte, o Reino Unido está fora ainda. Reino Unido, né? Também. Reino Unido também, né? A França ainda não está, até que deu até aquele problema que estava vendendo submarino, daí a França não gostou disso, não. A França não gostou, não. Por causa do submarino. Perdeu por causa que esse tratado aí envolve também armamentos. Então, a França acabou perdendo um pouco a parte de fornecimento de armas para os Estados Unidos. A questão submarina, não foi muito bom, positivo para eles. Então, assim, eu acho que tem que ter pragmatismo, né? Então, a gente tem que olhar quais países têm capacidade de atender a gente, né? Porque o que acontece? Hoje, o Ocidente não consegue brigar, não consegue disputar na produção de produtos sem muito acabamento, sem muita tecnologia com o Oriente, porque o Oriente, a Ares tem muitas pessoas, Beres, a renda per capita ainda é bem menor, apesar do crescimento econômico. E eles não têm, as leis trabalhistas lá são muito mais relaxadas. Então, assim, a gente achar que a gente aqui vai conseguir ser competitivo, eu acho muito difícil, tá? Eu acho muito difícil. A questão da educação também aqui, você parar para olhar os países do Oriente em relação ao Brasil na educação, mesmo com a renda baixa nas últimas décadas, eles têm educação melhor que a nossa. Então,
esses setores de biotech também, vai ser muito difícil a gente concorrer. Acho que a gente não tem vantagem comparativa nenhuma. A gente tem que focar no que a gente é bom, que é o agro, e eu acho que a parte financeira também a gente tem bastante diferencial, tá? Depois eu posso chegar nisso aí. O que eu faria, tá? Olhando para esse cenário. A gente pode até, na margem, dar algum tipo de ajuda via redução tributária, via... Não dinheiro do governo, subsídio, mas via redução de tributos, via formas assim mais inteligentes. Trocas de tecnologias também, troca tecnologia para setores de biotech, tá? Para a gente tentar desenvolver internamente, porque a gente tem bons empreendedores aqui, então na margem. Mas assim, para resolver, satisfazer as nossas necessidades internas não seria suficiente. Então, o que eu faria? Tem que ampliar a aliança. E para mim, tem um país que é chave aí, tá? E aí eu vou voltar para a aliança militar que eu tinha falado, que é a Índia. A Índia, para mim, é o país que o Brasil tem que se aproximar. É uma democracia, a maior democracia do mundo, né? Mas a democracia, igual o Paulo falou bem, democracias orientais são diferentes, tá? Filipinas também é uma democracia, enfim, a gente pode passar depois 3 horas aqui debatendo como elas são diferentes, mas o fato é que elas são, tá? Quem mora lá, quem morou na Ásia, já esteve na Ásia, sabe que elas são. Então, assim, a gente teria que, na minha opinião, se aproximar da Índia. Eu acho que é o país-chave aí nessa equação. Eu acho que o Brasil estaria bem aliado, seria um grande consumidor do que a gente tem para exportar. Vai precisar, a Índia vai passar a China logo mais em população, vai ser a segunda ou terceira economia, vai ser a terceira economia do mundo em breve, se já não é, tá? Que o certo é olhar por PPP, né? Por Power Purchase Parity, já é em PPP, na verdade, logo mais passa os Estados Unidos em PPP. E vai ser a segunda economia do mundo. Vai ter uma população maior que a da China, vai ter 1,5 bilhão de pessoas, vai ter um mercado imenso, capacidades imensas, eles são produtores de tudo que é vacina, tudo que é... As maiores farmacêuticas do mundo estão lá, eles têm tecnologia nessa área, eles têm diferencial nessa área, eles têm educação, bastante gente que faz faculdades nessa área, eles têm um povo com uma educação ok nas metrópoles, né? Eu estou falando a população das metrópoles indianas, né? Estou falando lá de Nova Delhi, de Mumbai, enfim, essas cidades grandes. Então, assim, eu enxergo dessa forma, tá, Daniel? Eu acho que não tem bala de prata, não. E não acho que a gente tem que trazer para cá com dinheiro do governo, assim, pondo. Tem que ser algo na margem, um outro negócio, por meio de redução de impostos. No máximo, se for algum dinheiro para inovação, para startups, por exemplo, ligada a universidades. Então, você vai ajudar aquelas pessoas que têm uma boa ideia, tá? Mas não vai ser solução dos nossos problemas. Infelizmente, hoje a gente ainda depende da China, né? Porque Sim. Eles são os grandes produtores mundiais, competitivos, não dá para ficar comprando tudo de Israel, dos Estados Unidos é muito mais caro. Então, é o que é hoje, mas a gente podia estreitar a aliança aí. Eu acho que o país-chave é a Índia, tá? Posso fazer mais uma pergunta para você, Cavendish, Pode? bem rapidinho? Nós temos uma projeção, desde o começo desse ano, do nosso PIB interno, né? Tanto pelo governo federal quanto pela IPEA, que seria lá em torno de 5,5. Não foi. Já se atualizou para, no máximo, 4,8 e olhe lá 4,7, quem sabe. Por que, mesmo com esse crescimento no nosso PIB, esse valor ele não consegue chegar na ponta, ou seja, nas pessoas que realmente consomem? Isso se deve à inflação, que também não se esperava chegar nesses 2 dígitos, que, por um lado, para o governo federal é um enfrentamento absurdo, sabendo que realmente isso poderia acontecer, e mesmo com o crescimento, somado a menos 4,5% que foi o ano passado, ou seja, 10%. Vamos fazer uma conta de um mês aqui, tá? Nesse aspecto. Como é que é? Por que não chega na ponta para a população isso? Esse é o grande questionamento. O nosso maior campo demográfico observa isso. Poxa, mas cresce 4,5%, 5%, e por que isso não chega no meu prato na minha casa? Como é que funciona isso? É interessante, né? Esse tempo que a gente vive de pandemia mesmo. Como eu enxergo, tá? Eu acho que esse ano a gente vai bater 6% de crescimento, ou seja, vai suplantar a queda do ano passado e vai ter algum crescimento aí na margem, tá? Não existe mágica, né, para sair da crise, não existe. O que eu acho interessante é que, mesmo a gente tendo um ano de crise ano passado, foi um ano que a renda média não caiu, porque
teve muita ajuda governamental, né? E esse ano também. Agora, provavelmente você está falando da classe média, tá? A classe média é o mais estrangulado, não só no Brasil, como no mundo, tá? Por que aconteceu nessa crise? Como eu entendo, pelo menos. E a classe média é a grande perdedora. As classes mais baixas, elas receberam ajudas do governo, assim, como nunca aconteceram antes, tá? Foram valores imensos, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, na Europa, enfim, os principais países aconteceu isso, tá? Então, eles não tiveram perda de renda, pelo contrário, muitos casos tiveram acréscimo de renda, né? Eu sei que é louco, mas muitos casos tiveram acréscimo de renda nas classes E e D, tá? Tô falando das classes baixas. Onde que o bicho pegou? Principalmente na classe C e B, que é a massa, né? A grande classe média brasileira. Porque essa turma muitas vezes perdeu o negócio, perdeu o emprego, né? Por conta do hashtag Fica em Casa, né? A economia a gente vê depois. A gente sabe que isso funciona para quem é funcionário público, quem tem estabilidade, mas quem é empreendedor, quem depende das vendas do mês, não funciona, não dá. Né? Então é muito cômodo para quem tem um salário garantido, mas não é nada cômodo para aquele empreendedor que precisa pagar as contas. Diversos setores que fecharam, né? Imagina, do dia para a noite você passa a ter receita zero, né? Você tem uma folha para pagar, desde restaurante que fechou totalmente, até coisas que até hoje estão fechadas, de entretenimento, por exemplo. Né? Então, assim, foi um negócio muito atípico, né? E a forma que eu enxergo isso é o seguinte: tiveram no mundo muitas injeções monetárias, tá? Dos grandes bancos centrais. E essas injeções monetárias, elas batem na economia, principalmente nos ativos, tiveram inflação de ativos, tá? Principalmente. E então você vê que muita gente ganhou muito dinheiro, tá? Então você vê muita gente ligada à tecnologia que ficou muito rico, ganhou muito dinheiro mesmo, com ações valorizadíssimas. Você pega as ações americanas, elas fizeram máxima histórica, as ações brasileiras esse ano também fizeram máxima histórica, bateram 130 mil pontos, uma série de empresas estão fazendo IPO, né? Lançando ações em bolsa. E tantas outras empresas menores estão recebendo aporte. Sim, o mercado está super movimentado. O Nubank, que é um banco, é uma fintech brasileira, valendo 300 bilhões de reais. Quer dizer, você fala, ué, tem uma riqueza sendo gerada, criada, né? Mas o problema é que essa riqueza está ficando na mão de poucos, uma elite da classe A. A classe B e C ficou estrangulada nesse meio, na minha opinião. Tá? Aconteceu isso nos Estados Unidos também. Essa turma não foi assistida, porque não recebeu ajuda do governo e também não se beneficia dessa injeção monetária, que acaba beneficiando a classe mais alta e dos grandes centros urbanos, né? Então, fica essa impressão, se você olhar os números, a renda não caiu tanto, mas se você olhar provavelmente por classe, eu não tenho agora aqui fácil, mas se olhar por classe, provavelmente a classe B e C tomou uma puta pancada na renda, entendeu? Então fica aquela impressão para as pessoas em geral, na minha opinião, tá? Isso é opinião, não consigo comprovar, que as coisas estão piores, tá? E aí você vai olhar os números não te dizem isso. Assim, são diversos problemas para resolver isso, tá? Desde debates sobre política monetária dos grandes países, tá? A como você enfrenta a pandemia, se o governo devia ou não ter injetado tanto dinheiro que ajudou a causar a inflação que a gente tem hoje, que está alta, não só no Brasil, como no mundo, tá? No mundo. E está tudo interligado, tá? O que eu tenho certeza é o seguinte: existe uma massa de pessoas hoje que está insatisfeita, né? Não só no Brasil, também, de novo, no mundo. E é principalmente essa classe média que dá sustento à maior parte dos governos. Como fazer para essas pessoas voltarem a estarem bem e estarem assistidas? Acho que só tem um caminho, que é a geração de emprego, tá? Não tem outro. O Brasil hoje ainda tem 13 milhões de desempregados, se eu não me engano, o número ainda é alto. Já vinha alto da época da Dilma, né? O mundo estava bem, a gente estava se ferrando, se lascando. Aí o Temer veio, melhorou um pouco, o Bolsonaro estava numa trajetória ótima, aí veio a pandemia, que realmente, gente, não tem o que fazer, foi horrível. E agora a gente está retomando. O último mês gerou 350 mil empregos, está gerando mais de 300 mil por mês. Enquanto tiver uma massa de desempregado, tá? Você ainda tem uma massa lá de pessoas dispostas a ganhar pouco para trabalhar, porque estão desempregadas, estão precisando, você não tem um aumento da renda dessa turma da classe B e C, na minha visão, tá? Isso começa a melhorar provavelmente ao longo do ano que vem, quando você já tiver essa massa caindo e as pessoas começarem a ter dificuldade para encontrar novos empregados. Hoje é muito fácil encontrar alguém que tem muita gente desempregada precisando de emprego, mas talvez daqui 6 meses já não seja mais tão fácil. E aí você começa o quê? Observar um aumento da renda dessas pessoas,
tá? Dessas classes que não são assistidas. No caso aqui, eu estou falando das classes B e C. E podem olhar, a classe B e C é a maior parte do Brasil, é a maior parte da maioria das economias, tá? Lógico que cada país vai ter suas classes B e C, mas é mais ou menos o que a gente entende por classe média aqui do Brasil. Sensacional. Obrigado. Eu gostaria de adicionar aqui, pegando o gancho do Edu, que é muito interessante isso, né? Porque a gente vê PIB aumentando, mas a gente não vê esse impacto na nossa vida, né? Na vida de milhares, principalmente, como o Edu mencionou, a maioria de nós somos o quê? Classes B e C, né? Então, é difícil de ter esse feedback, mesmo vendo a coisa. Eu acho que a mudança, além das opções ditas pelo Edu, tem também que ser feita as reformas, né? Hoje a gente tem ainda um Estado muito inchado. Um Estado, como a gente veio falando antes, né? Com custos para pessoas que têm um emprego totalmente estável, mas, ao mesmo tempo, perde a qualidade de serviço. A gente não tem a mesma qualidade de serviço, a gente tem pessoas seguras aí, enquanto outras estão lutando pelo pão de cada dia, né? Então, as reformas são necessárias para diminuir o custo do Estado, que é muito inchado, puxa muito. Esses privilégios que, se você pegar países de primeiro mundo e falar quais são os privilégios que nós temos, as pessoas riem da nossa cara, porque eles falam, não é possível. Não, vou mudar para o Brasil, vou virar político lá para o Brasil, porque virar político parece uma profissão de carreira, né? Como se fosse um administrador, como se fosse um médico, como se fosse uma coisa. E não é um agente público que serve à população, né? Esse é mais o privilégio, o inchaço da máquina. Isso tudo também impacta muito a chegar na mesa dos consumidores, né? Dessa classe B e C, porque temos o Estado inchado, temos também a gente teve infelizmente, essa pandemia aí, né, que não foi provocada por nós, mas que atingiu o mundo inteiro e acabou não só tendo o Brasil afetado, como todos os países do mundo. As notícias, as mídias hoje só apontam ao Brasil os problemas internos, mas não esclarecem os externos, que são de grande escala, muito maior do que o Brasil. O Brasil está confortável comparado com muitos países até de primeiro mundo, né? E, para finalizar aqui, uma coisa muito engraçada, né? Que hoje eu vi o presidente, eu estava vendo porque eu gosto de acompanhar bastante a política internacional, e eu estava vendo o presidente Biden, né, o velhinho querido da mídia brasileira, né, dando uma entrevista ali. Você sabe que são escolhidos, né? Quem vai entrevistar, as perguntas, né? Mas mesmo assim parece que não adiantou, porque quando uma pergunta foi feita, como o Edu falou, do crescimento de empregos, né, que está gerando aqui no Brasil, que não é comentado nas grandes mídias, né, mas está havendo, apesar das dificuldades financeiras, está havendo. O Biden, simplesmente, quando perguntado sobre a crescente onda de desemprego, ele virou as costas e saiu. E nem deu o motivo pela saída, largou os repórteres à toa. Largou lá, saiu. Tchau. Nem tchau, quer dizer, ele deu, né? Virou as costas e saiu. Aí as pessoas atacam o governo brasileiro sem saber a realidade. Está muito pouco divulgado o que tem feito o governo, né? Por isso que eles querem silenciar as mídias, né? As redes sociais, né? Porque é daí que as pessoas estão
viralizando os fatos, né, que não são viralizados. Antes, né, a gente era dominado por aquelas que vendiam o que elas queriam que a gente acreditasse, né? Hoje em dia, não. Hoje a gente tem acesso aos fatos com muito mais facilidade e a gente tem a divulgação dos fatos com muito mais facilidade. Então, é isso. Eu estou estendendo um pouco aqui, até porque eu tenho um compromisso, e eu gostaria de falar só para finalizar aqui. Tá, ok, que foi um prazer enorme fazer parte dessa bancada aqui, estar com o mestre Edu Cavendish aí da economia, né? Que ele fez administração. E a gente espera ter mais encontros aí que a gente possa esclarecer, porque a população carece de informações que não são publicizadas como deveriam, né? E tudo que a gente vê só são as coisas ruins, não as coisas boas do governo, né? Porque eu acho que, se for falar do governo, os caras que não estão recebendo a verba para publicizar, né? Essa coisa, estão deixando de receber verba, aí vai ficar ruim para eles, né? Enfim, vamos ver no que vai dar aí nisso aí. Eu tenho certeza de que a população mais informada, cada vez mais, a gente tem chance de manter esse governo aí e tentar reorganizar os danos dos governos anteriores, né, que tivemos, que foram bastante profundos os danos, que vão levar bastante tempo para normalizar. Um abraço, um beijo para todos aí que estavam nos assistindo, um abraço para todos aí, um abraço para o professor Luiz, Jimmy, Daniel, Edu, fiquem com Deus e até a próxima aí, a gente vai se falando, meu amigo. Tá bom? Forte abraço. Forte abraço, meu amigo. Tchau, Pegando tchau. o gancho, até mais. Pegando o gancho, Cavendish, né, do que o Paulo estava falando, né? A questão agora vira também geopolítica, né? Covid, né? Questões das matrizes ali energéticas e temos agora conflitos aí geopolíticos. Tudo isso, né? Juntamente com o que ele vem falando, o que ele vinha falando, só em questão de complemento, você acha que essas três questões que estão exatamente fazendo com que essa inflação global apareça, fique mais evidente e os países não estão mais, né, não conseguem mais controlar, porque tudo isso aí é um conjugado de fatores que, né, estão impulsionando a inflação? Boa, Luiz. É isso, né? A gente teve um negócio muito louco, que foi a tal da pandemia, né? A pandemia que foi a maior desde a da gripe espanhola. A gente fechou o mundo inteiro, um negócio que acho que todo mundo que está aqui nunca viu, né? A não ser que você tenha mais de 100 anos e viu a gripe espanhola. É o maior fechamento desde a Segunda Guerra Mundial. A gente viveu a época de guerra, né? E agora você tem a reabertura do mundo. O Brasil veio até um pouco atrasado. Só que o problema é o seguinte, a gente reabriu o mundo, só que as cadeias produtivas globais seguem completamente arrebentadas. Assim, hoje, para você transportar algo da China, ou das Américas para a China, ou da China para as Américas, e vice-versa, a cadeia produtiva global, como funcionava antes, tem uma burocracia maior, você tem questões alfandegárias mais lentas. Então, assim, você não tem mais o mundo girando na velocidade que girava antes, e você ainda tem uma questão de... Durante a pandemia, a gente usou muito dos estoques, porque muitas fábricas pararam, muita coisa parou, então a gente foi consumindo os estoques. Então agora a gente está enfrentando os desdobramentos do hashtag Fica em Casa. A economia a gente vê depois. Não é assim que funciona. Você não consegue do dia da noite estalar o dedo e produzir tudo o que você precisa. Eu sinto que muitas pessoas vivem em Nárnia ainda, né? Elas acham que dinheiro continua dando em árvore, dá em árvore, e que você estrala o dedo e amanhã alguém vai produzir tudo o que precisa numa cadeia global super complexa, que um iPhone que é produzido na China depende de componentes do mundo inteiro, por exemplo, para depois ser vendido no Brasil, nos Estados Unidos e sei lá onde. Então, assim, a inflação é um desdobramento, para mim, lógico disso tudo, tá? Porque a gente teve cadeias globais que foram completamente ruíram. Aí você junta com isso, governos injetando dinheiro para caramba, tanto de forma via fiscal, né? Fiscal solto, que é dando dinheiro para as classes que precisavam mais, que eu acho que precisava, né? Um debate, mas eu acho que precisava, acho que foi necessário.
não só no Brasil como em outros países, e via estímulos monetários, a impressão de dinheiro para comprar ativos financeiros, que é o tal do quantitative easing. Eu escrevo bastante, quem quiser depois vale procurar, me manda mensagem que eu tento passar algum conteúdo a respeito. E tudo isso gera inflação, no final das contas, porque você tem dinheiro, aumenta a circulação de dinheiro, né? Então, hoje a gente vê no mundo isso. Aí você tem um Brasil que, não bastando tudo isso que acontece no mundo, a gente tem a maior seca em quantas décadas? 8 décadas, 9 décadas, eu não vou lembrar agora. E a gente tem, tudo é assim no Brasil, né? A gente tem erros de décadas na questão elétrica no Brasil, desde a época do FHC, quando a gente teve apagão, e a gente teve os governos do PT que, em vez de fazerem as usinas, aí também é outra discussão longa, mas em vez de fazerem as usinas por alagando uma área maior, por questões ambientais, fizeram fio d'água. Então, usinas que eram para gerar X de energia, hoje não geram nem 50% de X. Então a gente tem um déficit aí energético absurdo. Pega lá a do Rio Madeira, pega lá a Giral, que foram as grandes hidrelétricas que foram feitas, vê lá quanto que elas estão gerando de energia, vê quanto deveriam ter gerado. Foram opções assim erradas do passado que ninguém fala. Aí hoje a gente tem uma crise, a nossa matriz energética é limpa, uma parte é hídrica. Aí tem uma crise hídrica, está faltando água, não está caindo água no Brasil. Graças a Deus voltou a chover agora, está chovendo bastante. Rezemos para continuar, tá? Não rezem contra a chuva, rezem a favor. Então agora está restabelecendo, mas isso é extremamente inflacionário, porque você tem que aumentar o preço da energia, senão vai acabar a água dos reservatórios, que o pessoal vai continuar usando, vai precisar aumentar a potência das turbinas, e aí você tem que soltar mais água, e você não tem aí tem que acionar a termoelétrica é mais caro, a energia, petróleo está explodindo, o gás está explodindo no resto do mundo. Quer dizer, é a tempestade perfeita. Mas a culpa é do governo, ele poderia ter se antecipado. Antecipado como? Como que você... Não tem como antecipar isso. Um governo que está há quanto tempo? 3 anos quase, nem isso. Alguém tem ideia? Eu vejo muita gente no Twitter, o governo deveria ter se antecipado. O que? As pessoas não têm ideia de quanto tempo leva para planejar e finalizar uma termoelétrica, que também não vai resolver todo o problema, para fazer quantos gigas de eletricidade. Hidrelétrica, então, puta que pariu, aí vai mais tempo ainda, onde vai alagar, a questão ambiental, aí pega a reserva indígena, tudo é um debate imenso. A gente tem linha de transmissão no Brasil, que eu já trabalhei no setor elétrico, então conheço um pouco mais. A gente tem linha de transmissão no Brasil que até hoje não está pronta porque passa em terra indígena, e que custa bilhões para a sociedade que a gente paga na nossa conta elétrica, só que ninguém sabe, porque está no meio da conta elétrica, você não enxerga aquilo, mas todo mundo paga. Então, tudo isso é inflacionário, entendeu? Então, a gente teve essa tempestade perfeita, só que, ao mesmo tempo, eu acho que o segundo semestre, a gente, tirando a questão hídrica do Brasil, eu acho que a gente vai ver também um efeito agora contrário da redução de boa parte das commodities. Você pega o minério de ferro, subiu muito, o aço, já estão caindo, tanto é que você está vendo que o GPM já está bem mais desacelerado, né? O câmbio ainda não deu moleza, ainda tá alto, então ainda faz pressão em preço, mas eu acho que eventualmente vai retroceder também, eu acho que vai ajudar também na questão dos preços, né? A questão hídrica, o preço da energia também eu espero que caia eventualmente, com chovendo. Então, assim, eu ainda acho que a gente pode ter deflação no segundo semestre no Brasil, tá? Quando eu falo deflação no segundo semestre, é deflação de julho até dezembro, tá? Fechada. E GPM está tendo deflação. Eu também acho que a gente pode ter no IPCA. Por enquanto, está difícil acontecer isso, porque tem as questões externas que podem ainda piorar, e as questões externas também não são fáceis, tem a questão do gás na Europa, passa por geopolítica, passa pelo Putin, a questão do petróleo também passa pela OPEP. Nunca é fácil, tem cadeiras desoptadas globais, mas, dito tudo isso, eu acho que a gente tem uma série de preços que estavam em níveis exorbitantes no primeiro semestre, como o minério de ferro, por exemplo, que voltaram muito já, aço, e que podem ajudar aí a ter um nível de preços mais contido e entrar o ano que vem, pelo menos, mais calmo. Acho que mais calmo do que o mercado espera, tá? Na minha opinião. Acho que o mercado pode ter uma surpresa positiva em relação à inflação, tá? É assim que eu enxergo hoje. Nossa, isso é uma aula. Hoje a gente está tendo uma aula aqui, gente, de Obrigado, bate-papo. Hoje está num nível altíssimo. Espero que todos vocês que estão nos acompanhando estejam gostando. E vou convidar mais uma vez aqui para fazer outra pergunta. Nosso colega Jimmy. Vai, Jimmy, o nosso Mask Man.
Vamos lá. Estão me ouvindo aí que meu microfone hoje está querendo me bugar. Meu comunicador está com defeito. Sim, pode falar, estamos ouvindo. Então, pronto, seguinte. Eu tenho visto, né, algumas pessoas colocando não só a questão das matrizes energéticas em pauta, mas há uma pressão muito grande nos créditos de carbono, nessa pressão para que o Brasil não possa explorar em zonas florestais com responsabilidade, com um cuidado para poder fazer o extrativismo sem que deprede. E o que nós poderíamos esperar a medida do presidente tentar equilibrar isso? O que seria uma saída para ele tentar equilibrar isso com essa pressão toda da energia verde e, ao mesmo tempo, de impedir que o pulmão do mundo, que deveria ser o oceano, mas dizem que é a floresta amazônica, não possa ser explorado? Que medidas o governo poderia tentar adotar para não sofrer algum tipo de sanção desses países que fazem parte dos grupos econômicos e conseguir gerar riqueza através dessas... Boa. Boa. Não, então, até para não dizerem que eu não critico o governo, eu vou criticar. Eu acho que a comunicação do governo é um desastre. Deveriam melhorar muito essa comunicação. A gente fica que nem uns tontos aqui, tentando argumentar, fazendo sala no Twitter, fazendo vídeo aqui, enfim, tudo que é canal, tentando explicar as coisas, porque eu acho que a comunicação é muito fraca do governo. Não só doméstica, como internacional, tá? Então, assim, o que eu acho? Primeira coisa, tem que fazer um trabalho forte no exterior para mostrar que o Brasil é o país que mais preserva a mata do mundo, que a Europa desmatou tudo, que os Estados Unidos desmatou um monte, que a Ásia desmatou tudo, que, pô, ninguém preserva. O cara, para ter uma fazenda no Brasil, precisa, em determinados estados, tem que preservar 80% da mata. Que outro país faz isso, entendeu? Então, a gente é um modelo para ser seguido e não o contrário. Nossa matriz energética, igual estavam falando agora no chat aqui, é limpa. Que outro país desse tamanho consegue dizer o mesmo? Entendeu? Ah, mas o Brasil tem muito rio, não sei o que. Não importa, a nossa matriz é limpa. Né? Então, se for debater a emissão de CO2, peguem a lista depois e vejam os países que mais emitem CO2 no mundo. O Brasil não é nem top 10, mesmo com a população de 215 milhões de habitantes. Né? Então, gente, assim, tem muita hipocrisia nesse debate, há interesses escusos, a gente sabe, né? Há sim, obviamente, não só da China, da Europa, fazendeiros europeus também não querem o Brasil, que querem manter os subsídios deles lá para manter a reserva de mercado, então também eles vão atacar. Então a gente tem que fazer o jogo, jogar o jogo melhor. Eu acho que o governo errou na estratégia. Eu sei que profeta do passado é fácil, né? Falar, errou, agora é fácil apontar. Mas assim, o fato que errou na estratégia muito agressiva. Deveria ser uma estratégia mais pragmática, na minha opinião. Tem que mostrar o óbvio, assim, que o Brasil é o país que mais preserva, B é o país que pode alimentar o mundo, é o país que vem fazendo a lição de casa, sabe? Tem os dados lá do satélite que mostram que a gente está preservando a nossa mata, né? E o mundo vai precisar do Brasil, então também, assim, e mais, aí você tem que pegar e fazer meio jiu-jitsu intelectual, usar a força do oponente contra ele mesmo. Então, ó, você quer seguir essa linha? Então vamos lá, ó, pessoal, cada um, ó, 1 bilhão de euros você, 1 bilhão de euros você, Só 1 bilhão. fazendo um Ajuda adendo, aqui. Cavendish, só fazendo um adendo. Ouça, eu gosto de jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu. Ouça. Então, tem que tem que fazer o jiu-jitsu intelectual, tem que chamar os Gracie para ensinar isso pro nosso governo. Aí pega, principalmente na esfera internacional, que a gente vê lá a Greta Thunberg, o Léo DiCaprio, aquela turma, né? Muito gente fina, também calça apertada pra caramba, principalmente o Léo DiCaprio, né? Que adora viajar de jatinho e andar no iate de 200 pés, mas que vem cagar a regra na ONU, falando falando mal do Brasil, por exemplo. Quer dizer, é o fim do mundo, é o fim da picada. Só que tem que pegar, apontar o dedo para esse tipo de hipocrisia, mostrar qual é a realidade, gastar dinheiro nisso e cobrar a parte justa da Noruega pelo fundo. O Fundo Soberano da Noruega tem mais de $1 trilhão. Eles querem fazer um mundo mais verde, arco-íris, tudo muito lindo, né? E ganham dinheiro vendendo petróleo, né? Mas enfim, vamos esquecer essa parte. Então, por que eles não pegam e investem uma grana no Brasil para ajudar a preservar a Amazônia? Já que a Amazônia é o pulmão do mundo, que também é contestável, né? Eu não sou biólogo, mas igual foi falado, eu achava que eram os oceanos, né? Mas sei lá, talvez eu esteja errado, porque também essa ideia de que a Amazônia é o pulmão do mundo, não sei de onde tiraram. Eu tô com o Jimmy nessa, eu achava que eram os plânctons da água lá. Enfim,
Então, assim, é tudo isso, sabe, gente? A gente sabe que tudo isso é hipocrisia. Quem estudou um pouquinho sabe que isso não faz o menor sentido. De novo, não precisa ter muitos neurônios para perceber isso, mas é uma hipocrisia que a gente tem que jogar o jogo, tem que ser mais esperto, tem que ser mais pragmático e tem que chegar e mexer no bolso dessa turma, na minha opinião. O bolso é o órgão é o órgão que mais machuca as pessoas, não tem jeito, e a gente tem que ser esperto com isso, tá? Du, vamos colocar um pouquinho de pimenta nessa nossa conversa aqui. Nós temos agora um fator importantíssimo que são o quê? 2022, as eleições, certo? Ano que vem nós temos dois eventos relativamente importantes e paralelos que, de certa forma, historicamente, paralisam a economia, que são o quê? As eleições e Copa do Mundo. A gente percebe que a Copa do Mundo perdeu importância, é visível isso. Não era o que se comemorava nos anos 80, nos anos 90. Isso perdeu o tesão da população em relação às Copas, né? A Copa do Mundo. Como que isso vai influenciar na nossa economia ano que vem, sabendo que o IPEA faz uma projeção de 2% do nosso PIB, 2 a 3% da economia. Como que isso vai afetar tanto a parte eleitoral, nós sabemos que isso é um fator crucial, absolutamente crucial, para o ganho econômico no Brasil. Eu concordo com você em relação, eu não quero, de forma nenhuma, nem PT, nem PSOL, nada da extrema esquerda, porém, eu discordo com você em relação a esse centro, essa direita boazinha, porque quando eles chegam no poder, literalmente eles fazem a divisão de cargos estatais, enfim. Mas como é que você vê isso para o ano que vem? Qual que é o teu posicionamento? O Brasil ganha ou o Brasil perde? Bom, em curto já respondo. Eu acho que o Brasil vai ganhar, tá? Eu acho. A gente vai ganhar. Agora, que eu acho? Tem aquela frase do assessor do Clinton, né? Que é "It's the economy, stupid". Né? Economia, estúpido, né? Fica meio estranha a tradução, mas o que ele quis dizer com isso é que é a economia que vai dizer para onde os votos vão, né? E eu acredito bastante que a economia vai dizer bastante dos votos. Esse bem-estar, né? A pessoa sentir que a vida dela melhorou, isso é impagável. Isso daí, a pessoa sobrar um dinheirinho mais no final de semana para fazer um churrasco melhor, ou para comprar uma casa um pouco maior, ou para comprar a primeira casa, né? E isso certamente são coisas que a pessoa não esquece que foi no governo daquele presidente que conseguiu fazer aquilo, né? Então, isso tenho certeza que ajuda muito. O mercado está falando que o PIB ano que vem deve crescer 1,5%, baixo, estão reduzindo as previsões. Eu ainda acho que vai crescer uns 3%, tá? E eu acho que esse ano vai ser perto de 6%. Então, assim, a gente está falando de quase 10% em 2 anos, tá? O que eu acho que está acontecendo? A gente tem todo esse trabalho do governo, a gente saiu da pandemia, né? Todo esse trabalho do governo com essas MPs, todas que passaram, que viraram leis, algumas, enfim, melhorando o ambiente de negócio, começam a bater na ponta no final desse ano e início do ano que vem, já começa alguma coisa. Então você vai ter lá a SEDAI que foi vendida, já começam os projetos para melhorar toda a infraestrutura, já acontecer. Para isso tem que contratar gente, investir muito dinheiro. Hoje eu estava aqui andando por São Paulo, atravessei a cidade, eu fui do outro lado num evento. Poxa, a quantidade de prédio que está construindo em São Paulo. Eu não lembro, acho que a última vez que eu vi tanto prédio construindo em São Paulo foi em 2006, 2007. Assim, é muito prédio, mas é muito. Todo terreninho que você via. E assim, eu saí da Zona Sul e fui até a Zona Oeste, ponta a ponta, tá? E todo o percurso do centro expandido eu vi uma quantidade de construção que eu não via. Então, assim, eu vejo que tem muita coisa acontecendo, tá? Muitos setores que estão retomando, que estão voltando a abrir, entretenimento, que vão voltar a gerar emprego, vão voltar a rodar, né? Turismo, enfim, vai começar a reacelerar, né? E aí, ano que vem, tem uma outra questão, e aí é o que eu acho, tá? Política é muito malandro, todos eles, tá? O cara, quando entra na política, ele já ganha aquele atestado de malandragem. O que acontece? Os caras seguram dinheiro para gastar no último ano, tá? Desde a esfera municipal, a esfera estadual, a esfera federal. Eu acho que o Guedes ele virou um cara malaco, ele já saca, ele não é mais aquele Guedes que ficou apontando o dedo e xingando os deputados lá no Congresso.
Não é mais esse Guedes. O Guedes hoje é um cara malaco, ele já entendeu o Brasil, ele está quieto, ele está trabalhando. Então, eu acho que a gente vai ter surpresas aí de espaço fiscal que não estão na conta de ninguém para o ano que vem, tá? Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que o Guedes, assim, ele está deixando, assim, um cenário bem ruim, assim, aparente, e vai começar a surgir dinheiro, a arrecadação está surpreendendo, vai continuar surpreendendo positivamente, então isso gera uma capacidade de investimento. E assim, ano de eleição, você gasta tudo que você tem e o que você não tem, você só não vai ser preso e implodindo o teto. Mas tudo que você puder, você gasta, né? Você não vai segurar nenhum tipo de despesa. Então, eu acho que estados, a federação, a União, eles vão gastar mais também, que vai ajudar a impulsionar empregos ano que vem. Então, essa sensação de bem-estar, eu acho que vai perdurar. Eu acho que a gente agora está acelerando nessa sensação, vai virar o ano, vai melhorar, e ano que vem vai continuar melhorando, apesar da eleição, apesar de tudo o mais, tá? Até porque a gente vem de um ano horrível, que foi o ano passado, 4,5% de queda do PIB, por conta da pandemia, foi um negócio global, né? O mundo não via retração do PIB desde a Segunda Guerra Mundial, um negócio realmente atípico, nem em 2008, na grande crise, aconteceu isso, mas aconteceu, né? E o Brasil até que foi bem em relação aos pares. México caiu 14%, Argentina caiu 17%, Colômbia caiu 13%. Assim, são números bizarros, o Brasil caiu 4,5%, foi bem pra caceta, comparando, né? E sobre Copa do Mundo, eu só posso falar o seguinte: tem brasileiro hoje que torce para a Argentina. Brasileiro que torce para a Argentina não tem o meu respeito, né? Não é brasileiro, né? Deveria ter vergonha de falar que é brasileiro, um filho da mãe que vai torcer para a Argentina na final da Copa América e fica postando ainda, feliz da vida. Eu acho que vocês sabem de quais brasileiros eu estou falando, e deveriam ter vergonha, principalmente quando você é comentarista esportivo, entendeu? Vai comentar, então, o campeonato argentino, filha da mãe. Então, assim, vamos ver a Copa do Mundo, espero que o Brasil ganhe e que a Argentina caia na primeira fase. Bom, aproveitar aqui para fazer de novo o merchan, propagandazinha, né? Senão o canal não pega o alcance. Pessoal, curtam, compartilhem, passem para os seus amigos, sinal de fumaça, telefone de latinha, cliquem no botão inscrever, cliquem também na notificação com a marcação para todas, senão vocês não recebem as notificações. E vamos aí espalhar esse conhecimento, porque essa aula de hoje tá demais. Bom, vou aproveitar e vou tentar puxar para outro lado aqui um gancho. Eu tenho notado que algumas empresas, né, estão conseguindo se restabelecer, elas conseguiram se reinventar, principalmente através das vendas via WhatsApp, via redes sociais. E as redes sociais, principalmente o Facebook, ela tem um controle muito rigoroso sobre certos produtos que são comercializados. Ela tem umas regras que tiram alguns produtos, ou por acidente, ou por causa das diretrizes de circulação, e isso tem gerado um certo prejuízo. Você vê alguma perspectiva, né, tanto das startups que estão aí surgindo, ou de iniciativas de algumas empresas, desse mercado se aquecer, do mercado das vendas virtuais, desse mercado virtual se aquecer um pouco mais, e que medida você tem visto para aumentar a segurança e evitar os golpes, principalmente o que tem ocorrido através do Pix? Bom, eu não sou super especialista nisso, tá? Eu posso falar também um pouco de fintech, que é a área que eu atuo e conheço mais, mas assim, o Pix eu tenho algo a falar, assim. O Pix foi uma das maiores invenções aí dos últimos tempos. O pessoal tenta tirar o crédito do negócio, falando que aumentou a violência por conta do Pix. É que nem dizer que a mulher foi estuprada porque estava usando saia, entendeu? Não faz sentido esse argumento. Não faz. A pessoa estava errada de ter estuprado a mulher, assim como, obviamente, o cara que roubou não roubou por conta do Pix, por conta do limite do Pix. Você liga para o banco, você pede para reduzir o limite, não é por conta disso, né? Então tem que tomar cuidado só com esses argumentos que eu tenho escutado por aí, principalmente vindo da esquerda. O Pix é uma coisa ótima, está ajudando milhões de pessoas que precisam, que faz diferença aqueles 4%, 3%, sei lá quanto ficava para a maquininha a mais em cada transação, né? Tá ajudando gente pra caramba. Uma baita de uma invenção. A única coisa que eu fico com o pé atrás em relação ao Pix é a questão de controle de capitais, do governo, tudo, mas, enfim, eu acho que isso a gente pode pensar depois. No primeiro momento é tudo muito bom, funciona e está ajudando a sociedade. Em relação às redes sociais, a gente teve a queda, né, do Facebook recentemente, todas as redes do Facebook, né, WhatsApp, que todo mundo aqui deve usar, Instagram, Facebook, que perfazem o ecossistema deles, né? A gente vê como a gente depende desses caras, né? Eu não sei vocês, mas
Eu tenho conta no Parler, eu tenho conta na Getter, tá? Que são 2 redes sociais aí alternativas. Uso pouco, admito, deveria usar mais para até ajudar a ganhar capilaridade, a rede, acho que todo mundo deveria usar mais, porque ninguém gosta de festa vazia, né? Ninguém vai para festa vazia, só todo mundo vai para festa cheia. Então, rede social é um negócio muito louco, que só funciona se tiver muita gente, né? Eu sei que eu estou falando óbvio, mas é um problema para Getter e para Parler, precisam levar gente, né? O Jimmy levantou a mão. O Jimmy tá fazendo. Deixa eu dar deixa eu dar. Não é aquele não. Deixa eu dar uma. Minha família é de lá, mas desertou por causa dele, não queria seguir ele. Né? Trouxe o Mein Kampf para a gente não pensar igual a ele. É o seguinte: na parte de tecnologia, eu posso tentar até falar um pouco nesse sentido. Tinha algumas discussões a respeito de um suposto monopólio das redes sociais, do Twitter e do Facebook, mas eu não posso dizer que há um monopólio exatamente. Acho que o Daniel caiu aqui. Não há um monopólio exatamente, porque o que acontece é que você não tem uma intercomunicação dessas redes. Não é como o telefone, por exemplo, que você vai lá, privatizou, ou veio com uma lei antitrust e fez com que várias empresas pudessem concorrer. É complicado porque a comunicação de uns, por exemplo, eu tenho Oi, você tem Vivo, ele tem TIM, e nós nos falamos da mesma forma, é transparente para o usuário. As redes sociais não têm essa facilidade, né? Eu estou no Getter, não consigo falar com o que está no Twitter. A única forma que você consegue interligar elas é com um aplicativo de terceiros que custa um absurdo por mês. Então, eu não sei que saída poderíamos apresentar para o mercado para tentar criar essa facilitação, porque tentar regulamentar isso é abrir margem para eles querem também regulamentar conteúdo. Então, infelizmente, a gente fica preso à rede onde as pessoas estão, porque não adianta a gente ir para lá e não ter... Não tem resposta fácil, não, Jimmy. A melhor resposta é o seguinte: a gente tem que dar audiência para quem trabalha bem. O Brasil Paralelo está fazendo um trabalho sensacional, por exemplo. Pode ser uma das maiores mídias do Brasil. Vou até fazer propaganda aqui dele de graça, porque eu gosto muito do programa do Rasta News. O cara é maravilhoso. O que ele está fazendo lá, esse cara tem que ser assistido por milhões de brasileiros. E é lá um programa da Brasil Paralelo, né? Entre tantos programas bons. Então a gente tem que dar audiência para o que funciona bem. Em última instância, a gente tem que torcer e apoiar a Getter, eventualmente, se eles estiverem trabalhando bem, a rede for crescendo. Tem que ter remuneração, monetizar criador de conteúdo, senão nenhuma rede cresce sem monetizar criador de conteúdo. Né? Então tem uma série de coisas que precisam acontecer, espero que aconteçam, e eu acho que tem um mercado, eu acho que tem milhões de conservadores no Brasil procurando isso, milhões de conservadores nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, assim, tem um mercado, a questão é quem vai ser o primeiro a abraçar, né? E tem que também ser independente das big techs, né? A gente viu o que aconteceu com o Parler. O Parler tinha todo o sistema estava dentro da nuvem das big techs, e quando começou a crescer, chamar atenção na eleição americana, o que fizeram? Foram lá e derrubaram, eles não tinham onde colocar e caíram, simplesmente caíram, passaram meses fora do ar, perderam todo o momento que eles estavam. Era uma rede que estava crescendo assim loucamente, estava um monte de gente indo para lá, estava muita interação, estava bem legal, e de repente, pá, desligou, né? Então, para você retomar esse momento é difícil, talvez nunca mais volte o Parler. Mas vamos ver, de repente eles ainda conseguem. Então, assim, a gente precisa ter tudo isso, né? E aparentemente a Getter tem. E só para falar de fintech, setor que eu milito, que eu atuo, no Brasil, o Brasil hoje, no mundo, é um dos países com a maior quantidade de fintechs, né, empresas financeiras de tecnologia relevantes, tá? Tem a Nubank, tem a C6, tem a XP, tem a Stone, tem PicPay, tem a Creditas, tem a Mercado Bitcoin, que é de cripto, mas é no mercado financeiro, que está valendo já 2 bi de dólar, já é unicórnio. Tem uma série de empresas. A gente tem um setor muito profícuo, né? O setor financeiro brasileiro, talvez pela nossa história inflacionária, nossas diferentes moedas, tenha criado uma resiliência muito forte, tá? Nosso setor financeiro é muito hábil, funciona muito bem, e a gente está passando por uma revolução agora, nos empréstimos, que vai bater na ponta. Isso vai significar empréstimos mais baratos, customizados para as pessoas. Eu acabei não falando aquela hora, mas o Open Bank é um negócio que ninguém fala, ninguém sabe o que é, mas é um cadastro positivo com esteroides, tá? É um cadastro positivo, assim, 3.0. Basicamente, você vai ter a capacidade de contratar produtos financeiros
muito customizados para a sua necessidade. Em última instância, vão significar produtos financeiros mais baratos, juros menores para financiamento imobiliário, para financiamento de carro, para empréstimo pessoal, para empréstimo para empresa. É uma revolução, tá? E nada disso está no preço de Brasil, na minha opinião. Isso uma hora vai bater na ponta. Não vai ser esse ano. Talvez meados do ano que vem comece a bater, esses produtos comecem a chegar na prateleira e a gente vai passar por uma revolução. Acho que essa década de 2020 a 2030 tem tudo para ser uma das melhores décadas da história brasileira, tá? Lá rivalizando com a década de 50 e 70, se tudo der certo. Eu acredito muito no nosso país, mas tudo isso depende da gente não deixar voltar aquela turma que destruiu o país, né? Mas se isso não acontecer, eu acho que a gente tem tudo para ter uma década agora brilhante e todo mundo melhorar de vida, se Deus quiser. Cara, isso é uma aula. Isso aqui hoje foi espetacular. Eu não consigo nem dizer quanto eu estou feliz com essa live de hoje. Primeiro porque a Obrigado, gente Luiz. tem, não, claro. Primeiro porque a gente tem um convidado como você e a nossa bancada especial aí, pelo amor de Deus. Esse reencontro tem que acontecer em dezembro. Vou mandar a agenda para Vamos. nós voltarmos aqui e fazermos outra live dessa, porque, meu amigo, eu acho que quanto mais a gente vai cavando aí, mais coisas a gente tem para falar sobre o assunto economia e política. Está tudo envolvido, junto e misturado. Mas agora, gente, só para reforçar rapidinho a nossa agenda, tá aí, ó, né? Ele vai aumentar, faz aí um pouquinho maior, Jimmy, para mim, por favor, bota aí, bem bonito, entendeu? Para nós vermos aí. Terça-feira, gente, não perca, Major Aldri, amigo ali do Bernardo, lá da Jovem Pan, tá fazendo uma campanha bacana, tá se engajando, né? Como conservador também, tentando fazer com que o Brasil melhore, juntamente aí com o Cavendish e vários outros que a gente já teve, né? Várias pessoas maravilhosas que nós já tivemos aí. O nosso canal, nossa agenda tá aí. Vamos ter aí a Esther, né? Que ela é exatamente, né? Ela está aí assessorando o nosso deputado Douglas Garcia. Quem sabe a gente consegue trazer ele um dia aqui, né? Seria muito bacana. Temos aí o vereador Leandro Dias, lá de Alagoas, temos aí, né, o Guba, temos aí o vereador Tarcísio Jardim, aqui, né, de João Pessoa, Paraíba, e Carlinhos e Thales, vocês não podem perder, né? Provavelmente eu não estarei na bancada, mas vai ser um dia muito engraçado, os dois são muito divertidos, e são colegas nossos lá também do Twitter, eu estou muito feliz. Agora, né, vamos para as considerações finais, deixar o pessoal aí, já que nós vamos ter outra em dezembro, se Deus quiser. E eu vou começar, tá, Cavendish, pela bancada, e você encerra aí com chave de ouro. Então eu vou chamar o nosso convidado especial, o cara mais fofo do Twitter, né? O cara que já tem como slogan o fofo, o cara que vai registrar fofo, tá, em sua nova jornada aí daqui para frente, se Deus quiser. Então, meu amigo, tá com você. Eu estou feliz demais de você ter vindo hoje. Foi brilhante. Hoje foi brilhante. Eu não tenho nem como agradecer. Faça, meu amigo. Fique à vontade. Eu que agradeço, professor Luiz, o Jimmy, Cavendish, sensacional. Olha, realmente é uma honra estar aqui com você e poder aprender. Eu sou da seguinte opinião: quanto mais você aprende, melhora o teu psique, né? Olha, parabéns, e eu espero vê-lo em outros encontros, não só nos nossos spaces. Muito obrigado, realmente é algo surreal estar aqui com vocês, viu? É demais, muito obrigado. Eu que agradeço. Chamando agora o Mask Man dessa bancada. Boba Fett. O nosso, esse mesmo, Boba Fett. Fica à vontade, Jimmy, faça suas considerações. Primeiro, eu vou ter que discordar de vocês todos. Eu não gostei dessa live porque ela está durando pouco, tem que ser um pouco mais longa, né? Ela deveria ser umas 4 horas, porque essa aula está sendo muito boa. Mas como o nosso amigo Cavendish deve voltar em dezembro, assim, espero, então eu vou ficar aqui na ansiedade. Mas agora, falando sério, realmente quero agradecer muito a presença do Cavendish, ter disponibilizado esse tempo no sábado para vir aqui, trazer conhecimento, trazer toda essa bagagem para a gente. Quero agradecer muito ao público, vocês são a razão dessas lives existirem. Né? Sem vocês, esse projeto não faria nenhum sentido.
E aqueles que vão assistir essa live posteriormente, eu estou agradecendo a todos vocês antes. Então, muito obrigado por esse final de semana. Essa live foi fantástica. E estamos juntos, que a agenda está lotada até novembro. Pô, eu vi a agenda, parabéns, hein? Bela agenda, o Márcio, eu vi lá o Léo, o pessoal que tá sempre com a gente lá no Twitter, o Daniel, a gente vai se ver lá de novo, lá nas salas de áudio, né? E, bom, pessoal, quero agradecer o convite aqui, eu quero parabenizar vocês aí pelo trabalho, dá um trabalho danado fazer isso, eu sei, vocês estão ocupando aqui espaço, estão trazendo debate, parabéns, espero que o canal cresça muito, tá organizado, tá no caminho certo, a agenda tá legal, estão trazendo gente boa aí, tá de alto nível o debate, parabéns aí por puxarem, por estarem organizando bem, ótimas pessoas aqui participando, gostei bastante, tá? E quero parabenizar mesmo, assim, porque a gente precisa de mais pessoas como vocês mesmo, quanto mais pessoas participando, né, do debate público, mais chance a gente tem de fazer tudo isso funcionar, né? Depende disso, basicamente, de uns malucos iguais a gente que ficam aí debatendo e tentando fazer com que esse país entre num trilho que a gente acredita ser certo, né? E sempre ter humildade para também admitir erros, né? Acho que faz parte do caminho errar. Eu acho que a gente tem isso, a gente tem essa capacidade e está sempre atento, né? Está sempre com um olhar inquisitivo, um olhar desconfiado, né? Também eu acho que faz parte de ser conservador, de ser da dita direita, né? Essa desconfiança. Eu sou assim, acho que vocês também devem ser. Mas é importante que a gente está se unindo, a gente está se conhecendo, a gente está se reconhecendo, está se falando, né? E eu acho que assim me traz muito ânimo a gente poder falar, enfim, apesar das redes sociais terem todos esses problemas, elas acabam permitindo que a gente se encontre e possa bater esses papos aí e ficarem registrados para outras pessoas, quem sabe, concordarem com a gente em uma ou outra coisa e, de repente, passarem a beber um pouco dessa água que a gente bebe, né? Não tenho como agradecer, porque você foi muito solícito, você foi um cara, respondeu rápido. O canal Visão Pátria agradece muito também ao Daniel por ter sido de flash na resposta. Tamo junto, eu acho arretado isso, né? E a bancada quer você aqui em dezembro. Vamos, né? Nos presenteie com mais conhecimento, porque eu acho que a gente só vence pelo conhecimento e pela educação. Vou pedir, Cavendish, antes da gente encerrar, fique mais uns 10 minutinhos com a gente pós-live, fazendo inveja aos nossos, né, colegas que estão aí. Desculpa, tá, gente? Só a gente vai poder desfrutar desse pós-live. Mas agradeço todos que estão no chat. Continue nos acompanhando. A agenda está lotada. Só tem gente aí de primeira, pessoas que vêm contribuir de verdade com a questão da direita conservadora. E é esse o caminho, gente. Educação, conhecimento, boas discussões, entender, né, que o contraditório também deve existir. Isso é o que é o bonito, é a nossa liberdade. Que Deus nos abençoe e até terça, se Deus quiser, gente. Até mais e até a próxima.